Olá, boa noite. Você está bem? Abra a tua Bíblia no Salmo de capítulo 127. Hoje nós vamos conversar sobre algo, eu diria um tanto quanto curioso, e ao mesmo tempo que por conta da influência de diversas matrizes místicas na nossa nação, por vezes nós trazemos ela para a fé cristã e damos a ela novos contornos, novos nomes e acabamos gerando alguma confusão. Hoje nós vamos falar sobre maldição hereditária. Uau! Maldição hereditária. Abra a tua Bíblia lá no Salmo 127, a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 2. A palavra diz: se não for o Senhor, se não for Deus, se não for Jesus, o construtor da casa, e aqui obviamente ele não está se referindo a uma obra física, mas sobre uma obra familiar, sobre a obra edificada, sobre uma família, sobre filhos, pais, etc. Se não for o Jesus, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede descanso àqueles a quem Ele ama. Eu amo esse salmo porque ele, inclusive, foi o roteiro do meu casamento. Ele estava no meu convite de casamento. Então ele traz boas memórias, não tão boas, mas boas. Mas esse salmo ele fala a respeito de nós fazermos de Deus o construtor da nossa família, da nossa casa. E que quando nós não fazemos isso, nós trabalhamos inutilmente. Nós corremos atrás do vento, nós damos volta no mesmo toco, nós não vamos adiante. Deus precisa ser o fundamento da sua casa, da sua família, da criação, da educação dos seus filhos. Deus precisa ser o fundamento da sua união conjugal. Deus precisa ser a pedra angular da segurança da sua casa, da provisão da sua casa. Porque no final das contas, se Deus não for esse fundamento, será inútil. Será inútil. Será inútil acordar cedo, dormir tarde, porque tudo vai mal. Tudo vai mal. Se não nessa vida, na vida que há de vir. Portanto, esse salmo, ele está fazendo um convite para quem tem família. Ele está fazendo um convite principalmente para pais, mães, maridos, esposos. É um convite que Deus nos faz para que nós façamos a Ele, de Ele participar da edificação de tudo aquilo que nós fazemos na nossa casa. Nós averiguarmos biblicamente os princípios, valores na qual nós conduzimos a nossa casa. Nós avaliarmos de que maneira nós temos edificado a nossa casa a partir do prisma e da ótica divina. E não nos corrompermos com esse mundo, porque se nos corrompermos com esse mundo, será inútil. Será inútil casar, será inútil ter filhos, será inútil tentar educar seus filhos, será inútil tentar proteger a sua casa. Porque sabe de uma coisa? A tua casa, ela pode até ser protegida de ladrões, colocando caco de vidro no muro. Colocando cerca elétrica, colocando câmera de segurança, mas no fim das contas, a tua casa não pode te proteger da ira de Deus. Por mais que você tente assegurar a sua casa, se Deus não for parte daquilo que você está edificando, você não tem como contar com o auxílio dele, tanto em vida quanto em eternidade. Por isso, antes de nós falarmos expositivamente a respeito de maldição hereditária, eu quero te dar um chacoalhão.
Para quem é solteiro aí? Começa certo. Amém? Porque quem começa certo tem grandes possibilidades de terminar certo. Agora, quem começa errado tem grandes probabilidades de terminar errado. Você já se propôs a fazer uma corrida de 3 km, 4 km, 5 km? Quem aqui já correu? Se você começa sprintando, dando gás, você não aguenta 3 quilômetros, você não aguenta 2 quilômetros, você precisa entender o teu ritmo, você precisa começar certo. Portanto, se você está solteiro aí, comece certo, amém? Observe a palavra de Deus, não seja cabeçudo, como talvez foi teu pai, a tua mãe, teus amigos. Agora, se você é casado, o fato de você não ter começado certo não significa que você precisa terminar errado. Obviamente que é mais difícil. A palavra diz. Por exemplo, a palavra fala a respeito, lá em Pedro, fala a respeito de uma mulher que se casa com um homem que não teme a Deus. E aí Pedro aconselha a mulher a ganhar o seu marido em silêncio. Você já imaginou, mulher, tentar ganhar o seu marido sem falar uma palavra? Que coisa chata, não é? Que coisa difícil. Não porque você gosta de falar, obviamente. Mas porque é difícil a gente não falar. Portanto, se você começou errado, hoje é dia também de você tomar uma decisão na tua vida e não terminar errado. Consertar a rota da tua casa e fazer de Deus, fazer de Jesus, fazer do Senhor a pedra fundamental da edificação da sua casa. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, agradecemos o teu nome, porque o Senhor está aqui, honramos a ti, te exaltamos à mais alta posição, e nós clamamos a ti, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós com dom de revelação, discernimento, desfazendo todos os sofismas, todas as ideias equivocadas, erradas, tudo aquilo que é mentira, engano de Satanás para nos aprisionar. Para que saiamos aqui, ó Pai, cônscios da verdade, libertos a partir da verdade e tenhamos uma vida extraordinária no que diz respeito à família. Espírito Santo, nessa noite acorda aqui maridos, esposas, filhos, filhas, acorda-nos coletivamente, para que de fato o Senhor seja o construtor, seja o mestre de obra, seja o dono da obra, seja o engenheiro, o arquiteto da nossa casa. Que no nome de Jesus, tudo que vamos fazer, a partir daqui, seja orientado diretamente pelo Teu Espírito. Dessa maneira nós oramos e clamamos a Ti que o Senhor fale conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém? Abra a tua Bíblia no profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 1. Abre lá e deixa aberto lá. Enquanto você vai abrindo, eu vou citar um outro texto que tem em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9. Quando Deus está elencando os 10 mandamentos, e lá nos 10 mandamentos, Deus fala nessa altura do campeonato que nós não devemos adorar a outros deuses. Não devemos se entregar à idolatria. E aí a palavra diz, Deus é Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Esse texto de Deuteronômio ele é um texto muito curioso, porque inclusive é ele que dá fundamento para uma mistificação de maldição hereditária. Diversas igrejas, e grande parte delas de origem neopentecostal, elas têm a doutrina, o entendimento
de que as famílias carregam um espírito demoníaco ou um espírito bom, e esse espírito demoníaco, ele é transmitido de pai para filho. É tipo herança. O filho nasce, o pai fala, pega o demônio. Aí o filho pega o demônio, aí ele faz filho, ele fala, pega o demônio do nosso vô. Aí vai passando o demônio, passa ou repassa. Ou um espírito bom. Agora, obviamente que isso não tem nenhum fundamento bíblico. Até porque as pessoas que querem defender essa ideia usam esse texto. E esse texto que eu acabei de ler, em nenhum momento fala sobre espíritos visitando seus filhos. Fala sobre um Deus que castiga até a terceira e quarta geração. Portanto, não é espírito, não é demônio, não é anjo. É Deus, é o próprio Deus. Agora, talvez você fique mais assustado ainda, porque vamos lá, vamos combinar. É melhor ser amaldiçoado por demônio do que por Deus. É melhor ter problema com o demônio do que aquele que dá a palavra final. Você não concorda comigo? Acredite em mim, é muito melhor. É muito melhor você ter problema com o demônio do que com Deus. Porém, o que esse texto está falando não é sobre Deus marcando as suas futuras gerações a partir do seu procedimento. Mas esse texto ele está falando a respeito de algo muito lógico. Existe uma influência comportamental, habitual, que é transferido de pai para filho. E isso não é propriamente genético, apesar de alguns momentos serem genético. E também isso não é propriamente espiritual. Mas isso, por sua vez, é uma mentalidade na qual você foi criado. Por exemplo, se você foi criado dentro de um ambiente de imoralidade sexual, obviamente que você vai ter muito mais desafios na área sexual do que se você não fosse criado num ambiente de imoralidade sexual. Amém? Agora, o castigo de Deus não está pelo fato de você ter dificuldade com a imoralidade sexual porque o teu pai tinha. O castigo de Deus referido nesse texto está no fato de você repetir as obras do seu pai. Portanto, se você repetir as obras do seu pai, tamanha maldição que alcançou o seu pai, também te alcançará. Agora, algo que eu acho fantástico nesse texto, é que ele deixa muito claro que atitudes boas, justas, íntegras e retas, elas são muito mais poderosas do que atitudes más. Isso não é bom? O que esse texto está dizendo é que atitudes ruins podem influenciar 4 gerações seguidas, mas atitudes boas podem influenciar 1000 gerações seguintes. Isso não é incrível? O legado das boas ações chega muito mais longe do que o legado das más ações. Por exemplo, hoje eu e você estamos aqui reunidos como igreja, em fé, buscando ao Senhor, porque nós temos um pai, esse pai é Abraão. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E a atitude de Abraão abençoou 1000 gerações futuras, e nós somos parte dessa geração. O que eu quero dizer é que existe um poder incrível numa atitude que você pode tomar na tua vida hoje. Existe um poder e um legado impressionante que pode ser transferido a partir de você para as próximas gerações. Você pode transformar o mundo. Você pode transformar o mundo se você decidir hoje, em vida, ter atitudes diferentes, atitudes de temor a Deus, atitudes de retidão. Agora, falando sobre maldição hereditária, eu não quero ficar muito aqui nesse texto, porque Ezequiel capítulo 18 é muito rico e responde todas as tuas perguntas que você possa imaginar.
Ezequiel 18, está aberto sua Bíblia aí? Versículo 1 em diante. Ezequiel começa dizendo: essa palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotam. Eu não sei se você entende o que esse provérbio quer dizer. Mas, traduzindo para o nosso bom português, é como se esse provérbio quisesse dizer o seguinte: os pais comem brigadeiro e os filhos que engordam. Ou os pais que comem feijoada e os filhos que ficam pesados. Os pais tomam atitudes erradas e quem sofre as consequências são os filhos. Deus está advertindo o povo de Israel porque eles acreditaram nesse dito popular. Eles acreditavam que estavam escravizados às más atitudes dos pais. Eles acreditavam no engano de que as más atitudes dos pais condicionavam suas atitudes hoje. Agora vamos ser bem honestos. Isso é uma baita, uma grande, de uma gigante desculpa. É o tipo de coisa que o preguiçoso fala: ah, isso é a culpa de todo mundo, menos minha. Isso é a culpa do meu vô. Meu vô bebia e agora não consigo mais não beber. Espera aí. Teu vô te possuiu? Por hábitos familiares, talvez, de fato, você tenha dificuldade com a bebida. Mas a atitude de beber ou não beber é sua, não é do teu vô. Quem fica ou não fica embriagado é você, não é o teu vô. Não é o teu vô que bebeu cachaça e você fica bêbado. É você que bebe cachaça e fica bêbado. É você que precisa tomar as rédeas da sua história. Esse provérbio, ele incita a uma espécie pequena, diminuída de vitimismo. E vamos combinar uma coisa que parece que no cerne da nossa vida existe uma tendência ao vitimismo. Sim ou não? E a pergunta que eu te faço é: de onde que veio esse hábito? Do nosso pai Adão. Quando Deus vai perguntar a Adão o que ele fez, o que Adão diz? Foi a mulher que tu me deste. Em outras palavras, não fui eu. E essa é a herança comportamental que nós herdamos do nosso pai Adão. Agora, sabendo que você tem essa herança comportamental, sabe o que você faz? Você cancela esse comportamento. E você afirma para si mesmo: eu não sou vítima do meu pai, eu não sou vítima do meu avô, eu não sou vítima do meu bisavô, eu não sou vítima de Adão. Eu até poderia ser, mas Jesus morreu na cruz. Eu até poderia ser vítima da maldição que caiu sobre Adão, mas Jesus morreu na cruz, rasgando todo o escrito de dívida, e hoje já não existe mais nenhuma maldição sobre aqueles que creem em Jesus. Os nossos ancestrais não podem e não têm como definir as nossas ações hoje. Essas são escolhas nossas. E isso é poderoso demais. Porque inclusive a neuroplastia chegou a essa conclusão. Que os nossos neurônios, a nossa estrutura cerebral, ela é herdada e ela sofre influência dos nossos pais. Porém, a nossa estrutura cerebral, o nosso processo neural, pode ser completamente transformado se nós tomarmos uma decisão de fazermos diferente. E isso eu não estou afirmando apenas biblicamente.
Estou afirmando como pastor. Quanta gente eu conheço que escreveu uma história completamente diferente dos seus familiares. Gente que teve pais adúlteros, mas que hoje são fiéis. Gente que veio de um quadro familiar de amaziamento, mas que neles decidiram interromper esse ciclo vicioso e insano de pecado. Gente que veio de um histórico de roubo, de corrupção, mas decidiu parar em si. Portanto, meus irmãos, esse provérbio, palavras do próprio Deus, não deve estar na nossa boca. Não são os pais que comem uva e os filhos que embotam a boca. São os pais que comem uva e eles mesmos embotam a boca. São os filhos que comem uva e eles mesmos que embotam suas próprias bocas. Em Jesus, você não sofre mais a influência dos seus familiares. Em Jesus foi quebrada toda a maldição. Por isso, nesse primeiro ponto que nós estamos lendo aqui em Ezequiel, eu quero convidar você a tomar uma atitude firme no teu coração. Pare de se vitimizar. Pare de transferir responsabilidade. Não seja como o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que culpou a falecida esposa do triplex. Pelo amor de Deus, gente, toma vergonha na cara. Se a tua vida financeira está ruim, não é culpa dos teus pais. Se teu casamento está péssimo, não é porque o casamento dos teus pais foi péssimo. É porque talvez faltou atitude em você de escrever uma história diferente daquela que teus pais escreveram. O texto continua dizendo no versículo 3: juro pela minha vida, palavra do soberano. Presta atenção, é Deus jurando por Ele mesmo. Ele não está brincando. Porque não existe nada maior do que o próprio Deus, não é? Ele está dizendo, olha, eu juro por mim mesmo. Não coloca nem a Terra, nem a Via Láctea, nem o universo. Eu juro por mim mesmo, diz o soberano, que vocês não mais citarão esse provérbio, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Ah, isso é um segredo espiritual tão importante. Pais, filhos, pertencem ao Senhor. E o Senhor olha para cada um deles de maneira individual, não de maneira amarrada uns aos outros. A família Gonçalves não vai ser salva. Mas o João Gonçalves talvez seja salvo. A família Silva, quem é que é a Silva? Não vai ser salva. Mas você individualmente pode ser salvo e transformar a história da família Silva. Nós não recebemos por herança salvação. E também não recebemos por herança maldição. E também não recebemos por herança bênção. Nós sim recebemos por herança influência comportamental, habitual, mas que pode ser quebrada em você. O texto continua dizendo, aquele que pecar é que morrerá. Olha para quem está ao teu lado e diga, aquele que pecar é que morrerá. Sabe o que Deus está dizendo? Num bom português carioca, cada um no seu quadrado, filho. No céu não tem combo, não. Cada um no seu quadrado. Aquele que pecar é que morrerá. A boa notícia é que você não pode ser condenado pelos outros. A má notícia é que também você não pode ser salvo pelos outros. Deus olha para você individualmente, a tua história,
ela é separada da história do seu marido. O teu marido não pode te salvar. A tua esposa não pode te salvar. Os teus filhos não podem te salvar. É necessário que você, em sua história, tome uma atitude. O texto continua dizendo no versículo 5, e agora ele vai começar a citar exemplos explicativos, e até, aliás, é muito importante que você saiba que Ezequiel está interpretando justamente o texto de Deuteronômio que eu li. E no versículo 5, o profeta Ezequiel, da parte de Deus, diz: suponhamos que haja um justo, que faz o que é certo e direito. Agora, enfim, é muito importante nós pararmos aqui. Nós acabamos de ler, aquele que pecar é que morrerá. Aí a palavra diz, Romanos 3:23, pois todos pecaram. Agora a gente ficou numa enroscada, não é? Se é quem peca que morre, eu pequei, eu morro. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, free, de graça. O brasileiro gosta de coisa de graça, não é? É de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, de fato existe uma condenação sobre todos nós. Porém, entretanto, quando nós recebemos o dom gratuito da vida, a palavra nos confirma dizendo que Deus nos vê como justos. E nós somos justificados, santificados, feitos novas criaturas. E a condenação que havia sobre nós já não há mais sobre nós. Aleluia! Dê uma salva de palmas a Jesus. Ei! Que trem bom! Somos salvos gratuitamente. Aí o que esse texto está dizendo agora no versículo 5 é que se há um homem justo, dentro do entendimento completo das Escrituras, o homem justo não é aquele que pratica obras justas. O homem justo é aquele que crê naquele que justificou o pecado, Jesus. Portanto, suponhamos que haja um crente em Jesus, alguém temente a Deus, que anda nos caminhos de Deus. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não se contamina com a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias da sua menstruação. Ele não oprime ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Alguns irmãos ficaram preocupados com o lance da menstruação, né? Fica tranquilo, não dá para explicar agora, mas deixa para depois. Mas pode mandar ver lá, ok? Ele não empresta visando algum lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo. Com certeza ele viverá. Palavra do soberano Senhor. Então Deus ele começa a construir um raciocínio, e o início do raciocínio de Deus é: se há um homem justo, ele viverá, porque aquele que pecar morrerá, e aquele que crer em Jesus viverá. Agora o caldo começa a entornar, inclusive eu diria que esse aqui é um alento e um conforto para os pais. Quem aqui são pais? Olha só esse versículo 10. Suponhamos que esse homem justo tenha um filho violento, que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas outras coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Espera um pouquinho aqui. Algo muito importante que você, pai, precisa saber.
É fato que a Bíblia diz que nós devemos educar os nossos filhos no caminho do Senhor e eles não se desviarão desses caminhos. Amém? Porém, a escolha de viver em retidão ao Senhor é do seu filho, não é sua. A sua responsabilidade como pai é educar o seu filho para que o seu filho saiba o caminho. Porém, trilhar esse caminho, caminhar esse caminho é uma escolha dele. E eu, por vezes, já vi, não foi uma nem duas, nem três pessoas, diversas pessoas, conscientemente decidindo trilhar um caminho, ignorando todo o conselho dos seus pais. E por outras ocasiões, sendo vivido isso e experimentado isso, eu vi pais se condenando, dizendo, o que eu fiz de errado? Quem já ouviu algum pai falando isso? Nada. Durma tranquilo. Quer dizer, não tem como dormir tranquilo sabendo que teu filho vai para o inferno. Mas, tirando esse fato, a responsabilidade não está sobre o teu lombo. A responsabilidade de trilhar os caminhos é do seu filho. Ele precisa tomar a decisão da vida dele. Ele precisa tomar a atitude de caminhar em caminhos justos. Ele precisa tomar a atitude de obedecer a Deus. Portanto, o que esse texto já está dizendo para nós de antemão, é que não é porque você ensinou teu filho no caminho que ele deveria andar, que ele vai andar no caminho que ele deveria andar. Quer maior exemplo do que o exemplo de Adão e Eva? Pergunta, Deus ensinou o caminho que Adão e Eva deveriam andar? Adão e Eva andaram? Não. De quem é culpa? De Deus? Não. Cada um responde por si. O texto continua. Ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para ídolos e comete práticas detestáveis, empresta visando algum lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desses? A Bíblia responde, não! Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto. Ele é responsável por sua própria morte. Aqui está uma chave de entendimento sobrenatural. No primeiro exemplo, um homem justo, que vive por caminhar em temor ao Senhor. No outro exemplo, o filho injusto de um homem justo, que escolhe viver de maneira torta. Ele morrerá. Portanto, o que esse texto está dizendo aqui para mim e para você, meus irmãos, é que a morte e a vida é uma escolha sua. Amém? A morte e a vida é uma escolha sua. Deixa eu dizer algo. Eu lembro uma vez, uma pessoa que chegou para mim perguntando um enigma bíblico. E o enigma era, pastor, se Deus é bom, por que Ele manda pessoas para o inferno? É porque Ele é bom. E a pessoa quis ir para o inferno. E Deus fala, pode ir, você quer ir? Vai, filho. É o que você quer? É. Bora dançar com os demônios lá embaixo. É pela bondade de Deus que Ele nos permite escolher a vida ou a morte. E talvez você diga, pastor, eu até quero escolher a vida, mas eu quero trilhar um caminho alternativo. Eu conheço uma pessoa que pensou como você. O nome dela é Lúcifer. Eu não preciso responder as consequências. Existe um caminho.
Existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Não existem outras alternativas, não existem outros atalhos. Jesus é o caminho. É o caminho que Deus Pai escolheu para que eu e você caminhássemos, para que vivêssemos eternamente. Você quer vida eterna? Submeta-se e creia em Jesus. O texto continua, versículo 14. Agora um outro exemplo. Presta atenção na cadeia, ok? Um pai justo, que gera um filho, que anda em caminhos de justiça. Agora esse filho, que caminha em caminhos de justiça, olha só o que a palavra diz no versículo 14. Mas suponhamos que esse filho, injusto, que ele tenha um filho, que vê todos os pecados que seu pai cometeu, e embora os veja, não os comete. Que texto poderoso. Você não é escravo daquilo que você vê, você é escravo daquilo que você crê. Você pode ter visto teu pai e a tua mãe fazendo todo tipo de porcaria. Se você crer diferente do teu pai e da tua mãe, você não precisa fazer o que eles faziam. Você pode ter crescido num lar de imoralidades das mais sujas que você pode imaginar. Se você crer diferente do teu pai e da tua mãe, você não é escravo daquilo que você viu na tua infância. Você pode ter visto a tua mãe se prostituindo, convivendo com isso dia a dia. Embora você tenha visto isso, percebido isto, tenha se machucado com isto, você não é vítima das más escolhas da sua mãe. Porque aquilo que determina o que você vive, presta atenção, não é o que você vê, é o que você crê. Amém? Se você não crê em Deus como a tua mãe não cria, se você não crê em Deus como teu pai não cria, você vai repetir a história do teu pai e da tua mãe. Mas se você teme a Deus, crê em Deus e anda nos caminhos de Deus, diferentemente dos seus pais, a tua história será extraordinária. Os planos de Deus ao teu respeito serão cumpridos, todos eles, sem exceção. Porque você não é escravo daquilo que você viu na sua infância. Esse filho, embora veja o pecado do pai, não comete. Versículo 15. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel, não contamina a mulher do próximo, não oprime ninguém, nem exige garantia para um empréstimo. Não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos e fornece roupas aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando algum lucro e nem cobra juros. Obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai. Certamente viverá. Sabe o que esse texto está dizendo? Que você está liberado espiritualmente para escrever uma história completamente diferente da história que talvez seus pais escreveram. Esse texto está dizendo que você está liberado espiritualmente para edificar uma vida, uma história, uma família, um casamento totalmente diferente daquela que talvez seus pais, avós, bisavós e tataravós construíram. No nome de Jesus, você está liberado para prosperar e para ter uma vida incrível com Jesus. Mas isso é determinado pela tua fé. Isso é determinado por aquilo que você crê. Isso não é determinado pelo teu pai, você não é vítima do seu pai. Isso é determinado pelas suas escolhas, atitudes e decisões. O texto continua dizendo, esse menino não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente ele viverá, mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade.
pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Uma vez o que o filho fez o que é justo e direito, e teve cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. E nós encerramos lendo o versículo 20. Aquele que pecar é que morrerá. Você pode repetir comigo? Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, e nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Agora, para que nós encerremos com chave de ouro esse entendimento, abra a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro 1, 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Presta atenção. Por quem foi transmitida a maneira vã na qual vivemos? Por quem? Pelos nossos antepassados. Hábitos e comportamentos que foram passando de geração em geração. Foi transmitida pelos nossos antepassados. Mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. E nele, quebrando toda a maldição que havia sobre nós. Pedro está nos afirmando e nos dizendo: que essa nossa geração, se a nossa geração de brasileiros decidirem ser diferentes, nós podemos ser diferentes. Que se na tua geração, da família X, Y, Z, quiser ser diferente, você pode ser diferente. Porque aquele que escolher pecar, aquele que decidir caminhar longe de Deus, será cobrado pelo próprio Deus. Mas aquele que crer em Deus, isso lhe será acreditado como justiça. Se o pai não crer, isso lhe será cobrado. Mas se o filho crer de um pai que não crê, isso lhe será acreditado. Em outras palavras, você está liberado em Jesus para escrever uma história extraordinária. Quantos aqui querem ter uma família, uma história familiar diferente daquela que seus ancestrais tiveram? Levante sua mão. No nome de Jesus, você está liberado para isso, filho. Nessa noite você precisa tomar uma decisão de não viver por aquilo que você via, mas viver por aquilo que você crê. E se você crê, a história que virá a seguir será completamente diferente daquela que veio antes de você. Se nessa noite você quer tomar essa decisão diante de Jesus e falar: Jesus, ninguém me segura, a minha família vai ser incrível. A minha família vai ser incrível, meu casamento vai ser exemplar. As minhas filhas, os meus filhos vão viver no temor do Senhor. A minha casa vai ser um lugar onde o Senhor gosta de habitar. Vai ser completamente diferente daquela que os meus pais me transmitiram. Porque hoje eu não decido viver por aquilo que eu vejo, mas eu decido viver por aquilo que eu creio. Se você quer tomar essa decisão, fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Talvez você tenha pais alcoólatras.
Pais incrédulos, céticos, endurecidos, irados, violentos. Pais, avós, dados à imoralidade sexual, à pornografia, ao adultério. Talvez tenha se repetido ano após ano, geração após geração, histórico de divórcio na tua casa. E você pensa que está fadado a isso, talvez inclusive você já se divorciou. Eu quero dizer para você que embora você já tenha divorciado, ainda assim, a partir daqui você pode construir uma história diferente. Você não precisa divorciar a segunda, a quarta, a quinta, a sexta vez. Você pode interromper todo esse ciclo vivendo em temor ao Senhor. Você que está em pé no seu lugar, estenda as suas mãos como recebendo, deixa eu orar por você. Espírito Santo, nós clamamos a Ti. Abastece, enche meus irmãos e irmãs de fé. Espírito Santo, enche-os de expectativas acerca dos próximos capítulos que virão na história, na vida deles. Nós clamamos a Ti, Pai, famílias abençoadas representadas aqui, famílias felizes, prósperas, sem violência, sem adultério. Nós clamamos a Ti, ó Pai, interrompa ciclos de divórcios. Clamamos a Ti, Espírito Santo, interrompa ciclos de doenças psicológicas, emocionais. Espírito Santo de Deus, nós nos apropriamos da vida e declaramos que não seremos enganados por Satanás ao ponto de repetir as mazelas que nos foram transmitidas. Nós, ó Pai, decidimos ser uma história completamente diferente. E essa decisão, ela vem acompanhada de uma escolha de obediência, de perseverança e de fidelidade à Tua palavra. Faça isso, Pai, na vida de cada um de nós aqui. Na vida de cada um de nós aqui. Que o Senhor acredite justiça à nossa fé. Nós Te louvamos e declaramos que recebemos essa bênção, essa porção liberada na cruz sobre nós. Nós recebemos o precioso sangue de Jesus, que interrompeu todos os maus hábitos transmitidos pelos nossos antepassados. Nós seremos homens e mulheres tementes a Ti, fiéis a Ti. Gente com confiança, gente íntegra, reta, que não se corrompe com esse mundo, que não se entrega à idolatria, que não se vende à imoralidade, mas que vive a plenitude da vida que foi liberada para nós por meio da fé. Faça isso em nós, Jesus. Em Teu nome que nós oramos. Amém.